Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou da Mothers for Animals aqui no Brasil e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência como ativista e sobre a revolução moral que o veganismo pode ajudar a impulsionar no mundo, uma revolução a qual a gente vai conseguir transformar os valores da sociedade em larga escala e, se tudo der certo, em um período relativamente curto de tempo. E também um pouco sobre como a gente pode ajudar a difundir esse ideal, um ideal de não violência, de forma mais efetiva, mais eficaz. Se você está vendo esse vídeo, é que provavelmente você já se interessa em ajudar os animais ou que já vem fazendo isso. Quando as pessoas param de consumir carne, derivados ou qualquer produto de origem animal, muitas vezes as pessoas vão para a internet e começam a pesquisar mais sobre o assunto. E começam a ver que a maioria das pessoas tratam o veganismo apenas como uma questão de direitos. Mas o veganismo é muito mais do que isso. O veganismo trata da desconstrução do conceito de opostos. Na minha opinião, o veganismo é o único movimento que pode promover uma grande mudança de valores morais da sociedade. A revolução moral, que eu gosto de chamar. A revolução moral é a primeira revolução na qual alguns indivíduos lutam pelo direito dos outros, e não pelos próprios interesses. A revolução que faz com que os indivíduos entendam que a vida dos outros não importa menos do que a nossa. A revolução que faz com que a gente valorize a noção de responsabilidade coletiva e que comece a desconstruir os nossos interesses e os valores morais baseados em fatores antropocêntricos, que fazem com que a gente valorize o interesse pessoal, o fator de sucesso pessoal, acima da necessidade coletiva. Se a gente for parar para pensar quais são os maiores problemas do mundo hoje, as crises migratórias, as guerras, intolerância religiosa, intolerância racial, preconceito, todo tipo de problema, todos os grandes problemas da humanidade são motivados pelo mesmo princípio, que são valores morais baseados no antropocentrismo. Fatores que fazem com que as pessoas não entendam que a vida do outro é tão valiosa e tão importante quanto a nossa. Fatores que fazem com que o homem veja a diferença como o oposto e não como simplesmente diferente. O veganismo é um movimento que pode fazer com que essas transformações morais, é uma grande mudança de perspectiva mental, que faz com que que o indivíduo entenda que o diferente não é oposto, o diferente é simplesmente diferente. Se a gente for parar para analisar, veja o que a gente ensina para as crianças desde que elas entram nas escolas. A gente ensina as crianças para que elas tirem as melhores notas, para que elas sejam as mais bonitas, para que elas se preparem melhor para o vestibular, para que elas cheguem em primeiro na Olimpíada, para que elas tenham o melhor emprego, o maior salário. A gente está sempre cultivando, fazendo com que as crianças queiram botar sempre o sucesso pessoal acima da noção de responsabilidade coletiva. E a única forma de mudar isso é passando novos valores para as nossas crianças, é mudando a base da educação. A melhor forma de fazer isso, no meu ponto de vista, é com o veganismo. Que o veganismo é o único movimento capaz de fazer com que as pessoas comecem a refletir de forma coletiva, em massa, em larga escala e em um período de tempo relativamente pequeno, fazer com que as pessoas entendam que o diferente não é oposto, fazer com que os outros importam tanto quanto nós e fazer com que a gente desenvolva mais o nosso senso de responsabilidade coletiva. Quando a gente começa a entender que a vida de um animal não importa menos do que a nossa, ou que a vida dele é tão valiosa para ele quanto a nossa é para a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. A gente começa a aplicar isso em todos os outros fatores, em todas as outras questões sociais. Então é um efeito cascata. Por isso o veganismo é tão importante e por isso que eu acho que ele é o único movimento capaz de fazer essa grande mudança de perspectiva moral e perspectiva mental da sociedade. Basicamente, enquanto a gente continuar acreditando que a vida dos outros importa menos do que a nossa, a gente vai continuar promovendo os maiores problemas do mundo, os maiores problemas para os animais, tanto humanos quanto não humanos. E tendo isso em vista, a gente começa a entender que a gente pode lutar
pelos animais por diversos motivos. A gente não precisa ficar preso por um motivo ou outro. No Brasil a gente tem visto muita intolerância, muitos grupos falando que a gente deve fazer de certa forma ou de outra, que isso está certo, que isso está errado. A gente não pode pensar dessa forma, até porque se a gente fizer isso, se a gente quiser compartilhar ou promover a compaixão, promovendo a intolerância, a gente vai estar promovendo o veganismo de forma totalmente insustentável. Se a gente quer tentar impor alguma posição para outros, seja para quem já é vegano, seja para quem não é vegano, a gente está promovendo um movimento totalmente insustentável, frágil e muito menos inspirador. Eu, particularmente, não gosto de falar do veganismo a partir da perspectiva do direito. Eu sinto que quando a gente fala de direito, a gente tende a ser um pouquinho mais intolerante. Muitas vezes a gente acaba sendo muito mais intolerante. A gente falando o que é certo, o que é errado, o que é moralmente correto, o que é moralmente incorreto. Isso faz com que a gente tenda a ser mais intolerante e a gente acaba promovendo valores de não violência, valores de compaixão de forma totalmente insustentável. É como a gente querer acabar com uma guerra promovendo uma outra guerra. É algo que não fecha, a conta não fecha. Por isso que é muito importante para você, que está começando a querer difundir tudo isso que você sente de bom, que você vê que é o melhor para o mundo, é muito importante que você se coloque no lugar do outro em primeiro lugar. Esse é o ponto principal para você começar a ser um grande ativista, eficaz e inspirador. A gente precisa entender que a gente não tem uma forma certa, uma fórmula correta, o que é errado, o que não é. A gente precisa entender que o veganismo pode ser, se a gente for querer ajudar os animais, a gente pode fazer isso de diversas formas diferentes, a gente pode ter diversas abordagens, diversos discursos. O que importa para os animais não é o que a gente está falando. O que importa para eles na prática é se eles estão sendo salvos, é se a gente está deixando de consumir carne, deixando de consumir produtos de origem animal, deixando de consumir produtos que exigem testes em animais. Isso importa para os animais. Não importa se a gente está falando um discurso A ou discurso B. Então é muito importante para você, para todos nós que estamos tentando divulgar, tentando difundir esse tipo de ideologia, de valores, novos valores de compaixão, é muito importante a gente não ficar preso a uma ideia ou a outra. Ou mesmo que a gente fique preso, que a gente saiba respeitar outras opiniões, outras abordagens, outras ideias. Porque se não for dessa forma, a gente volta a atuar de forma insustentável, de forma pouco inspiradora. Isso acaba afastando muita gente que poderia estar sentindo afinidade, sentindo interesse em fazer parte dessa grande mudança. Então sua abordagem pode ser a questão do direito, pode ser a compaixão, pode ser o seu altruísmo. Não importa. O que importa é que você faça as coisas da forma como você achar certa, mas que você não tente impor isso para outras pessoas. Isso eu acho que é o mais importante, isso que vou falar um pouquinho mais a seguir, até pela questão do social proof. As pessoas querem se inspirar, elas vão se inspirar por coisas positivas. Quando elas veem coisas negativas ou pessoas divulgando, difundindo valores de forma negativa, de forma imponente, de forma intolerante, isso acaba afastando elas. Bom, por isso, no restante desse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, sobre algumas coisas que eu aprendi até agora, principalmente com minha experiência com a Mercy for Animals e do lado de ativistas tão consagrados nos Estados Unidos, ativistas consagrados na Europa, mesmo assim tendo em vista que todos nós podemos estar errados. A gente tem uma opinião, a gente tenta se basear em cima de dados, de estudos, do que é mais eficaz, do que funciona melhor, mas isso pode estar errado, ou isso pode mudar também de tempos em tempos. Uma coisa que está funcionando hoje, que consegue salvar a maior quantidade de animais hoje, pode ser diferente do que pode salvar a maior quantidade de animais amanhã. Então é muito importante que a gente não fique preso a uma ideia ou outra. Para exemplificar isso, tem um ativista belga chamado Tobias Leenaert, que ele fala nas palestras dele, ele pergunta para o auditório se alguém comeria carne se
oferecessem 50 mil reais. E apesar de ser uma situação hipotética, muitos veganos falam que não comeriam, porque isso quebraria, isso não seria ser vegano, isso iria ser contra os princípios do veganismo, do ativista, do bom ativista, do ativista que é exemplo. Mas se você for parar para pensar na prática, com 50 mil reais você consegue criar diversas campanhas, investir em diversos projetos que vão promover, que podem acabar conseguindo fazer com que muitas outras pessoas se tornem vegetarianas e acabem salvando a vida de centenas ou talvez milhares de animais, em contrapartida a esse pedaço de carne que ele teria comido. Então, apesar dessa situação ser hipotética, ela é muito importante para que a gente pense que é muito importante que a gente busque pensar de forma estratégica para conseguir salvar a maior quantidade de animais da forma mais efetiva e não pensar simplesmente na parte ideológica do que é um vegano, do que a gente deve fazer ou o que a gente não deve fazer. Isso é muito importante para a gente, mas para os animais isso pouco importa. Pouco importa se a gente fala A ou B ou C. O que importa para eles é que eles não estejam sendo explorados. Como eu já disse no início do vídeo, no ano passado foi o ano que eu decidi me dedicar inteiramente a essa causa. Por todos os motivos. Acho que nada pode fazer tão bem para o planeta, para as pessoas, para os animais, quando a gente dedicar o nosso tempo para promover o vegetarianismo, para promover os ideais do veganismo. Então, desde que eu decidi fazer isso no ano passado, eu comecei, como publicitário, a analisar tudo que poderia ser um desafio ou um problema no processo de difusão do veganismo no Brasil, especificamente. Eu acabei desenvolvendo isso aqui. Bom, eu separei as dificuldades em 4 fatores diferentes. Fatores psicológicos, fatores sociológicos, mercadológicos e estratégicos. É claro que a gente poderia botar algumas outras questões aqui, mas eu busquei botar o que a gente mais está precisando, com mais urgência. O social proof é um dos 3 fatores que eu acho mais importantes, mais críticos. O social proof não tem uma tradução muito boa, não tem uma tradução perfeita para o português, mas seria justamente o fator que faz com que as pessoas sigam aquilo que é tendência ou que a maioria das pessoas faz. Enquanto hoje no Brasil nós somos 2%, menos de 2% da população vegetariana, e é muito complicado a gente querer impor para uma pessoa que consome carne aquilo que está certo ou que está errado. Até porque ela vai falar, tem 98% da população consumindo carne, por que você está falando que eu estou errado? Então o social proof é um problema aí. O trabalho em cima dessa questão é justamente a gente buscar educar de forma inspiradora, mostrando que a transformação está acontecendo em larga escala, no mundo inteiro, que é uma tendência, que está todo mundo fazendo isso. Então é importante a gente entender isso, que isso move as pessoas. A partir do momento que a gente tiver uma população, 15% ou 20% da população se tornando vegetariana, essa transformação vai acontecer de forma muito mais rápida, porque vai seguir uma onda. A gente está no iniciozinho de uma grande transformação. Provavelmente a gente está passando por um dos momentos mais críticos, mais difíceis do trabalho de educação. É claro que quando a gente pensa em ajudar os animais, a gente não pode pensar só no aspecto da educação, e é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente na questão, por exemplo, dos fatores mercadológicos. Bom, os fatores sociológicos também têm uma série de questões críticas. Tem a publicidade da indústria da carne, que é gigantesca. Todos os anos a indústria da carne investe centenas de milhões de dólares em publicidade para fazer com que a população acredite que consumir carne, consumir produtos de origem animal é necessário, e não é. Então a gente tem essa questão crítica aí, a falta de informação, a cultura de valores ainda voltada para a obtenção de lucro, acima das necessidades básicas. Isso também vai de encontro com a questão da mudança de valores morais da sociedade, né? A gente precisa
entender que o veganismo é muito mais do que uma questão simplesmente de direitos animais. É uma questão que muda os valores morais da sociedade. Ela faz com que a sociedade entenda que o lucro não pode estar acima de necessidades básicas. Bom, fatores mercadológicos, na minha opinião, hoje é o problema mais crítico no Brasil. A gente precisa entender que quanto mais difícil for a mudança, mais difícil for o acesso a produtos de qualidade e a produtos acessíveis, menos pessoas vão se tornar vegetarianas. Então no Brasil a gente tem um problema gigantesco, apesar de nós sermos dos maiores do mundo, tanto produtores quanto consumidores de carne e de produtos de origem animal, nós temos pouquíssimos produtos e alternativas veganas no mercado, em restaurantes, enfim, é muito difícil, até para quem mora no Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do país, é muito difícil encontrar opções vegetarianas em restaurantes de tradição. É muito difícil você sair com a família para jantar ou almoçar fora e encontrar opções, não só opções vegetarianas, mas opções boas, né, que é muito mais difícil ainda. Então, a gente tem esse problema no Brasil e é por isso que eu costumo dizer que uma das melhores formas de você atuar como ativista no Brasil hoje é ajudando a inserir opções veganas, vegetarianas no mercado de forma acessível e em grande escala. Essa é a melhor vitória que a gente poderia ter no Brasil hoje. Não é à toa que a Mercy for Animals Brasil está lançando um programa agora nos próximos meses chamado Alimentação Consciente Brasil, que vai buscar implementar opções vegetarianas em instituições que servem uma quantidade muito grande de refeições diárias e estimular também a redução do consumo de carne nessas instituições. Esse é um dos fatores críticos. Então, os 3 fatores mais críticos, na minha opinião, são o social proof, a falta de produtos e de soluções veganas no mercado em larga escala e de forma acessível, e os fatores estratégicos, que no Brasil o ativismo ainda é muito amador. Eu costumo ouvir de algumas pessoas da Mercy for Animals aqui nos Estados Unidos que o Brasil, eles enxergam o Brasil como se estivesse nos anos 80 e 90 do movimento nos Estados Unidos. Era uma época que os ativistas começaram a fazer barulho, a querer mostrar para a população o que eles já sabiam, a mostrar o que era certo, o que é errado, o que precisaria ser feito para a mudança. E a partir dos anos 2000 eles começaram a se profissionalizar muito. Então ONGs como a The Human League, a Mercy for Animals, a PETA e tantas outras nos Estados Unidos começaram a fazer o que funciona mais e não mais o que eles queriam que acontecesse. Então hoje eles atuam, todas essas organizações atuam muito mais de forma muito mais estratégica, baseada em dados, em análises, em pesquisas, em estatísticas, muito mais em relação a com esses fundamentos e em alternativa a querer expor, a querer ir para a rua falando o que é certo ou o que é errado. Então isso no Brasil ainda está muito no iniciozinho. Eu acho que a gente está num processo de profissionalização aqui no Brasil de ativistas independentes, de organizações que já estão surgindo, que ainda são pequenas, mas que têm um potencial enorme para crescer, mesmo essas que hoje ainda não pensam de forma tão pragmática. Até porque isso aconteceu nos Estados Unidos, então eu acredito muito que vai acontecer no Brasil também, que essas organizações ainda não pragmáticas vão começar aos poucos a querer abordar essa questão de forma mais estratégica. Eu acho que esse gráfico pode ajudar um pouco algumas pessoas a entenderem que para que a gente consiga ser eficaz, a gente precisa pensar de forma estratégica. Pensar de forma pura, simplista e simplesmente ideológica poderia ser o ideal. Eu gostaria que fosse o ideal, mas infelizmente na prática a gente precisa ver o que funciona melhor, porque o que importa não é o que a gente pensa, é o que a gente está conseguindo realmente de mudança na prática para os animais. Então, além desse gráfico que eu acho que busca trazer alguma luz
para o trabalho que a gente precisa fazer, existem algumas outras questões básicas. Eu acho que tem uma lista imensa, mas existem algumas questões básicas para que a gente comece a pensar o que a gente pode fazer de melhor para ajudar de forma efetiva os animais. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a gente precisa entender que mais de 99% dos animais explorados no mundo, ou os animais que sofrem no mundo, são os animais explorados para consumo, os animais explorados para abate. Só no Brasil existem um pouco mais de 30 milhões de animais abandonados, cachorros e gatos abandonados nas ruas. Mas em 2 dias a gente abate mais animais para consumo do que todos esses animais que vivem nas ruas. É claro que a gente tem muito mais afinidade e empatia com cães e gatos, porque a gente convive com eles nas nossas vidas. Mas é muito importante que a gente entenda que, em quantidade, em números, a gente precisa entender que os animais explorados para consumo são mais de 99% de todos esses animais. Então, se a gente for querer agir de forma mais efetiva possível, nada melhor do que a gente promover uma alimentação sem nada de origem animal, uma alimentação vegetariana estrita. Acho que isso é um ponto muito importante. Muitas pessoas costumam gastar vidas ou costumam dedicar muitos anos, por exemplo, para uma causa como acabar com o uso de carroças em uma cidade específica. Se a gente for parar para pensar, simbolicamente isso é um progresso muito bom, é muito importante. Mas se a gente for parar para pensar em números, a gente vai estar salvando a vida de 100 animais. Isso, só no Brasil a gente mata 172, 178 animais por segundo. Então isso é insignificante. Acho que as organizações aqui no Brasil, a gente precisa de muitas organizações, a gente precisa de ativistas que tenham isso em mente, que consigam promover o vegetarianismo de uma forma acessível, de uma forma prática. É por isso que a Mercy for Animals busca ao máximo mostrar que essa mudança é fácil, é acessível e que ela pode acontecer em todo o Brasil de forma simples. Por mais que ela não seja tão fácil quanto a gente mostra, mas ela pode acontecer. A gente precisa mostrar, a gente precisa tentar impulsionar esse pensamento nas pessoas. Uma outra questão super importante para a gente entender, antes da gente traçar nossas estratégias, é que quando as pessoas fazem uma pequena mudança, elas se tornam muito mais propensas a fazerem grandes mudanças. É claro que você vai ver por aí pessoas que se tornaram veganas da noite para o dia, mas isso não é o mais comum. Tem um estudo que mostra que nos Estados Unidos, 70% das pessoas que que se tornam vegetarianas voltam a consumir carne ou derivados. E desses 30%, a maioria que continua vegetariana fez essa mudança de forma gradual. Ou seja, é muito importante a gente entender, isso não é um achismo, isso são fatos, isso foi constatado a partir de estudos. A partir do momento que a pessoa faz uma pequena mudança, a partir do momento que ela começa a diminuir o consumo de carne, ela se torna muito mais propensa a fazer mudanças um pouco maiores. Então, se a gente pedir, por exemplo, para que uma pessoa reduza o consumo de carne, a chance dela conseguir fazer isso é muito maior do que se a gente pedir para que ela pare de consumir carne e derivados da noite para o dia. Então é muito importante a gente entender isso para a gente também não julgar, para a gente também não achar que ela não está fazendo melhor, para que a gente não julgue ela de forma negativa. Até porque se a gente consegue fazer com que 10 pessoas reduzam em 50% o consumo de carne, é a mesma coisa em números da gente conseguir convencer 5 pessoas a se tornarem vegetarianas. Um ponto importante também para se entender é que quanto mais fácil for o processo de mudança, mais pessoas vão fazer parte da mudança. Então, por exemplo, se um estado no Brasil oferece muitos produtos vegetarianos acessíveis e de alta qualidade, tanto em restaurantes quanto em supermercados, provavelmente essa vai ser a população mais vegetariana do Brasil. Por isso é muito importante que a gente tenha uma quantidade muito grande de produtos vegetarianos no mercado. Muitos veganos no Brasil
ou não muitos, alguns poucos, mas que falam muito alto, muitos veganos acham que é muito ruim que empresas, grandes empresas que promovem exploração animal, lancem produtos veganos porque acham que eles estão se aproveitando no mercado. Isso pode incomodar a gente, mas os animais acham ótimo, porque quanto mais produtos vegetarianos a gente tem no mercado e que não dependem de testes em animais, melhor para os animais. Menos animais vão estar sendo mortos, menos animais vão estar sendo explorados. Infelizmente, são essas grandes empresas, essas grandes holdings, que têm o poder de lançar produtos em todo o território nacional de forma acessível, de forma mais barata. Infelizmente, a gente ainda não tem pequenas empresas sustentáveis, empresas mais éticas, empresas que não exploram tanto em animais, com o poder de colocar produtos acessíveis em todo o Brasil. Então é muito importante que a gente pense pelos animais, não pela nossa ideologia. É importante que a gente pense para os animais o que é melhor para eles. E o melhor para eles é que a gente tenha a maior quantidade de produtos vegetarianos no país para que seja mais fácil a transição, para que mais pessoas achem fácil fazer parte dessa transição. Se hoje as pessoas que não têm tanta compaixão com os animais quanto a maioria dos veganos, essas pessoas, se por acaso, se porventura começam a enxergar que existem várias soluções vegetarianas no mercado que são muito gostosas, saborosas e acessíveis em relação ao custo, é possível que elas vão ser muito mais propensas, elas têm muito mais chance de pararem de consumir produtos de origem animal, tendo esses produtos disponíveis no mercado. Então isso é muito importante ter em mente. É muito importante que a gente pense na prática o que é melhor para os animais e não puramente no que a gente acredita, puramente na nossa ideologia. Bom, como eu falei, são muitos pontos que a gente poderia falar, e a gente fala muito em alguns eventos que a gente faz de capacitação dos nossos voluntários da Mercy for Animals, mas são muitos pontos que a gente pode estar abordando para a gente estar discutindo o que é mais efetivo, o que pode ser melhor, para que a gente consiga informar com mais qualidade e que a gente consiga promover ações que sejam melhores, que tiram a maior quantidade de animais da miséria hoje e que eles estão precisando muito. O último ponto que eu gostaria de ressaltar nessa call, para que ela não seja tão longa, é a questão da intolerância, a questão do julgamento moral. Toda vez que a gente julga moralmente alguém, a gente automaticamente bota essa pessoa numa posição de oposto, numa posição de inimigo. Ninguém gosta de ser julgado moralmente. Então isso nunca vai funcionar. Seja com pessoas que consomem animais, pessoas que têm interesse, mas não conseguiram ainda fazer parte dessa transição, seja com veganos, seja com vegetarianos ou vegetarianos, não importa. Toda vez que você julga moralmente alguém, toda vez que você critica de forma não construtiva, você está afastando essa pessoa de você, você está perdendo a oportunidade de conseguir inspirar essa pessoa e fazer com que ela escolha, que ela tenha atitudes mais compassivas, mais éticas e que dependem de menos sofrimento de outros, de animais humanos, de animais não humanos. Isso é muito importante. Então, seja qual for a sua ideologia, seja qual for sua crença, qual for seu discurso, é muito importante que a gente não queira fazer com que as outras pessoas pensem igual a gente. É muito importante que a gente busque sempre inspirar, que a gente mostre os fatos, que a gente mostre que isso é positivo, que isso é fácil e que isso é muito bom, não só para os animais, como para o planeta, para a nossa saúde. E sempre que algum ativista discordar de você e quiser abordar de outra forma, que é o caso, a própria Mercy for Animals acha improdutiva a forma que alguns grupos e alguns ativistas independentes trabalham, mas eles estão buscando fazer o melhor para eles. Nós estamos buscando fazer o melhor a partir dos nossos estudos, das nossas análises. Então isso eu acho que é o que a gente deve buscar promover da melhor forma. E aproveitando para divulgar um pouco do nosso trabalho, o nosso programa nacional de voluntários da Mercy for Animals. Se você quiser fazer parte, a Mercy for Animals é uma organização totalmente democrática, totalmente aberta a todo mundo que quiser participar. Então, se você quiser participar do time, não existem
não tem pré-requisitos, não existem limitadores, é um espaço aberto, existe um código de conduta para que você não divulgue e que você não represente a organização de forma negativa, né, que você não critique outras organizações, que não critique outros ativistas. Isso está no nosso código de conduta, mas é uma organização aberta a todos. A gente não quer fazer um clubismo, a gente não quer um clube, a gente quer um movimento, a gente quer um grupo que inspira. Então, se você quiser fazer parte, nos procure pelo Facebook, procure alguns dos nossos coordenadores. A gente estará de braços abertos para receber você. Obrigado pela atenção.